Ok, eu iniciei a gravação aqui para ficar salva. Quer iniciar sua fala novamente? Eu posso me Não, pode, apresentar? pode se apresentar. Tá bom, obrigada. Bom dia, pessoal. Como a Ana falou, eu sou Miriam, sou psicóloga clínica. Me formei em 2022 pela Faculdade UNA, da cidade de Divinópolis. Eu sou de Cláudio, conheço a Ana há um tempinho, nessa caminhada como amizade, caminhada cristã também. E eu fiquei muito feliz quando ela trouxe esse convite de participar do Desafio Grow. E eu percebi que foi um desafio que no ano passado já tinha uma multidão de pessoas, e esse ano a Ana quis se empenhar ainda mais, né? Abrindo convite, trazendo pessoas que são de outras áreas e que têm também propriedade para falar, para ensinar e para compartilhar. Então, eu fiquei muito feliz mesmo de poder estar aqui com vocês. E é bom saber que tem amigos, tem pacientes aqui, tem pessoas que eu nunca vi, mas que vai ser bom demais conhecer, para a gente iniciar essa caminhada juntos. E aí, como eu disse, eu sou psicóloga, eu sou formada em terapia cognitivo-comportamental e estou hoje na minha especialização de terapia de aceitação e compromisso. Os meus atendimentos são feitos hoje na modalidade online, mas também já transitei muito pelo presencial e, se necessário, aqui em Cláudio também transito pelo presencial. E para além de psicóloga, né, eu falo que não só isso, mas eu também sou filha, irmã, sou noiva, tenho uma cachorrinha que eu amo muito, sou cristã, tenho alguns valores de vida que eu não abro mão, que eu acho importante, como comunhão, como estar com pessoas que eu amo, estar em conexão, conhecer novas coisas, né, tanto de conhecimento de estudo, mas também conhecimento de lugares, e estar assim junto, né, sempre aprendendo e sempre buscando algo novo para a vida. E aí, por que que é importante a gente falar do pilar mente dentro do desafio, né? A gente sabe que hoje muitas pessoas têm muita dificuldade de ter qualidade de vida, de ter propósito de vida, e muitas vezes por causa de alguns transtornos, por causa de alguns hábitos que sempre são disfuncionais. Né? Transtorno de ansiedade, de depressão, hábitos que são negativos, que não deixam com que a gente tenha boa qualidade de vida mesmo e que a gente viva uma vida que faça sentido. Então, pilarmente, ele vem tanto para a gente poder administrar bem tudo isso, né, para a gente ter clareza nos nossos objetivos, para que a gente possa gerenciar melhor o estresse, cultivar pensamentos positivos, buscar aprendizado contínuo, fazer uma boa gestão das emoções, descansar. E isso tudo a gente vai aprender aos pouquinhos aqui no desafio. Então, mais uma vez, eu fico muito agradecida de participar com vocês. Vai ser um prazer enorme a gente poder compartilhar tanto por aqui, nos encontros online, quanto também no WhatsApp. O WhatsApp é aberto também para quem quiser mandar mensagem, para a gente trocar conhecimento, conversar um pouquinho mais. E ao longo dessas 5 semanas, né, que tem no mês de dezembro, eu quero me desafiar e me comprometer a colocar todos os desafios que aqui forem propostos em prática, tanto do corpo, quanto da mente, quanto do espírito, mas também aproveitar e sugar o máximo dos outros profissionais que estão chegando, né? Com a Fran, com a Marielle, com o Gilberto, com o Saulo. A Ana já nos presenteou com um caderninho aqui, então eu quero te convidar também para pegar o seu caderninho e anotar, sabe? Aproveita demais do conhecimento que cada profissional vai trazer para você e se comprometa a viver um ano de 2025 diferente, né? Conectado com os seus valores e trazendo hábitos positivos e saudáveis para sua vida. Muito bem, muito obrigada, Miriam. César, pode Eu que ser agradeço. o grupo também? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, É. Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Então, meu nome é César Roberto, eu atuo hoje como líder religioso, pastor na denominação Assembleia de Deus Missões. Até a nossa sede, ela fica em Cláudio, e sob a direção do pastor Onofre. Só que o campo ele é muito vasto, o campo é muito grande, e eles nos enviaram, até então eu estava em Cláudio, mas eles nos enviaram para ser um pastor setorial, regional, em Carmópolis de Minas. Até minha digníssima esposa está aqui acompanhando com a gente, que é a Sabrina. A gente tem uma filha linda, que é a Maria Alice, e ela está grávida, chegando ao seu
ao seu 5º mês de gestação. Nós estamos muito felizes. E falando sobre satisfação, né, alegria, eu me sinto honrado, muito feliz por poder estar participando desse projeto. É um projeto que visa crescimento, corpo, alma e espírito. Essa tricotomia humana, que às vezes a gente tende a cuidar de uma área por ignorância, por falta de conhecimento, esquece das outras. Então, vai ser de suma importância, até eu como aqui para cada um de nós, quanto mais a gente comentar sobre esse projeto, não tem fim lucrativo nenhum, comentar com os outros, né? Mas é para poder contribuir para a vida de alguém. E me sinto feliz por poder estar participando desse desafio, tendo em vista que a gente vai estar sendo aí um canal de Deus para a vida de alguém. E, além disso, a gente vai estar aprendendo aqui junto. Então, a gente vai estar aqui comentando sobre a área espiritual, e essas são minhas palavras de início. A gente vai deixando a coisa acontecer naturalmente, né? A gente vai interagindo aqui. Maravilha, muito obrigada, César. Então, eu estou ansiosa também pelo que eu vou passar de conhecimento na área nutricional e também com o que eu vou aprender com cada um dos profissionais, em tanto as questões mentais, quanto espirituais, quanto alta performance da mente, organização de finanças, que isso tudo o nosso grupo terá o privilégio esse ano de poder aprender e ter profissionais capacitados para ensinar. Então, como que vai funcionar a dinâmica do grupo, do Desafio Growing? Nós enviaremos todos os domingos, né, após as reuniões online, nós enviaremos todos os domingos os desafios que você deve aplicar na sua semana. Nós vamos buscar fazer novos hábitos, né? Então, a gente vai ter um checklist. Eu vou apresentar o checklist para vocês, para realizar esses desafios semanais. Então, o mês de dezembro, ele compreende 5 semanas, serão, então, 5 encontros ao vivo aos domingos, e a cada encontro nós teremos também, posteriormente, o encontro comigo, com a Miriam e com o César, uma palestra que vai engrandecer a nossa mente. Então, no domingo que vem, eu vou estar postando direitinho o cronograma lá no grupo. No domingo que vem, às 9 horas da manhã, nós teremos esse encontro para discutir sobre como foram os desafios da semana, pessoas que realizaram o desafio e queira compartilhar o que sentiu, pode mandar mensagem no WhatsApp, que a gente abre um espaço aqui também na reunião para compartilhar, né, as experiências com os desafios. E às 10 horas da manhã vai ter a palestra. Então, todo domingo, 10 horas, vai ter uma palestra. A primeira palestra vai ser do Gilberto Silva, que eu sempre falo que ele não é um coach, ele é só pentacampeão mundial, né? Ele realmente tem o currículo ali de campeão. Então, ele vai trazer alguns insights sobre a vida dele, como que ele lidava com os desafios, com derrotas, com a superação do dia a dia. E hoje também ele é empresário, então trazer aí uma mentalidade empresarial vai ser muito interessante para nós. No domingo, dia 15, nós teremos a palestra com a Marielle Cordeiro. Ela vai estar falando sobre administração de finanças, sobre como que as finanças podem impulsionar nossos sonhos futuros. Depois, no outro domingo, nós teremos a palestra com a Franciele Fiuza. Ela estará falando a respeito de saúde, não é a ausência de doenças. Então, ela vai passar um pouquinho da experiência que ela tem com essa área. E no último domingo do mês de dezembro, nós teremos a palestra com o Saulo Jorge Fonteboa, que é um empresário aqui em Cláudio, grande empresário, e ele vai estar compartilhando sobre o exercício físico no cuidado com o corpo, mente e espírito. Então, são profissionais que realmente têm vivências e algo bom para nos ensinar, que a gente vai aprender bastante com eles. Então, começando a falar sobre a minha parte do desafio. O que eu quero ensinar para vocês é ter domínio próprio, a ter domínio sobre o alimento. Nenhum desafio que eu vou passar para vocês são desafios de restrição.
são desafios para vocês aprenderem a ter controle sobre o próprio corpo e sobre o próprio instinto, de ter ordem na alimentação, de não simplesmente ver e pegar o alimento ali e comer por impulso, né? Sem pensar antes de fazer. Então, eu vou compartilhar aqui a tela sobre quais serão os desafios dessa semana e explicar como que vocês vão fazer esses desafios. Então, eu vou explicar primeiro o meu desafio, que vai mexer aí com a sua rotina, vai sair um pouquinho do conforto, né? Que é a relação do açúcar, né? Nós sabemos que o açúcar, ele tem um potencial viciante, né? Porque eleva muito a nossa dopamina. E quanto mais você se expõe ao paladar doce, mais doce você quer consumir. Então, qual que é a intenção que eu quero passar para vocês? Vocês vão escolher um dia da semana para consumir uma porção pequena de um doce. Então, aqui não é aquele desafio de fique 30 dias sem doce, porque não é assim que a gente vive. A gente não vive com restrição. Nós vivemos, nós devemos ter um bom relacionamento com o alimento. E o que que seria isso? De você saber ter ordem, o momento certo de comer. Então, por exemplo, chegou aqui na segunda-feira, alguém te deu um doce, você percebe, não faz sentido eu comer um doce hoje, eu prefiro esperar um dia que eu vou estar mais confortável, um momento que eu vou poder desfrutar do paladar do doce, para poder de fato comer. Porque muitas pessoas, às vezes, elas simplesmente chegam em um local, vê que tem uma balinha, pega a balinha, desembrulha, come a balinha, sai andando e depois nem lembra que consumiu aquele açúcar, né? Vai ali pelo hábito. Então, eu quero realmente que você separe um dia da semana que perceba que vale a pena consumir aquele doce. E esse desafio vai ser o desafio da semana um, mas ele vai persistir até o final do mês. Então, por exemplo, esse mês de dezembro, nós somos expostos a muitas ofertas de doce. São confraternizações, é Natal, é Ano Novo. Então, por exemplo, você sabe que no dia 24, com certeza vai ter doce. Para que que você vai consumir doce no dia 21? Essa é a mensagem de fato que eu quero que vocês tragam como desafio: separar um dia da semana para consumir o doce. Então, nessa semana que já começa hoje, né, domingo, dia 1º, desses 7 dias dessa semana, qual dia você realmente acredita que vale a pena fazer o consumo do doce? Então, não é um desafio de restrição, de ficar totalmente sem doce, mas eu quero que você aprenda a ter domínio e saber quando vale a pena o consumo dele. Pegando também algo que é bem interessante de abordar, quando nós falamos de uma criança, provavelmente pais estão acostumados a essa ocorrência, né? De você dar uma caixa de bombom para o seu filho e ter outras crianças ali perto de você, perto do seu filho. E aí, o que que você fala para o seu filho? Você fala para ele esconder os bombons ou você fala para ele distribuir os bombons? O que que vocês me falam aqui no chat? Pode responder aqui, por favor. Interagem aí comigo, eu sabia que eu tô falando sozinha, gente, por favor. Então, nesse exemplo, né? Você dá uma caixa de bombom pro seu filho, e aí tem outras crianças ao redor. O que que você fala pro seu filho? Não, pega, corre rápido, guarda no seu guarda-roupa para ninguém ver. Ou então você fala para dividir. Fala para os irmãos dividir, isso mesmo, né? E aí, o que que eu percebo, né, nessa prática clínica de consultório? Durante ali festas de Páscoa, festas de Natal, confraternizações, amigo oculto. Eu percebo isso muito pelo que as pessoas relatam aqui, né? Elas falam assim, geralmente ganham uma quantidade maior de bombons,
né? Adultos, agora falando sobre adultos. Foi um amigo oculto, ganhou um kit gigante da Cacau Show. E aí, o que que esse adulto faz? Nossa, eu vou levar para casa, eu vou tentar ou comer tudo de uma vez, ou então eu vou esconder para o meu irmão nem ver que tem bombom na minha casa, ou então para ninguém nem me pedir esse bombom, para poder comer tudo sozinho. E aí fica ali, às vezes, a semana toda, o mês inteiro exposto a muito doce. Qual que é a forma correta de lidar? E até aperfeiçoar um pouquinho de generosidade. Você ganhou uma quantidade maior de bombons, uma quantidade maior de doces, escolhe qual ali daqueles doces realmente vale a pena eu consumir. É difícil, né? Porque a gente, quando ganha uma quantidade maior, às vezes quer tudo pra gente. Não, mas tem tanto sabor diferente, por que que eu tenho que escolher? Né? Mas perceba que a quantidade calórica é muito alta. Toda vez que você come aquele doce, vai liberar uma quantidade muito alta de dopamina, e isso vai te querer manter aquele paladar doce. E também outros pontos relacionados à saúde. Se você consome uma quantidade muito grande de doce, são calorias a mais, isso vai contribuir para ganho de gordura corporal. Eu sempre brinco que para banha não tem limite, né? Quanto mais calorias você manda para dentro, mais banha você vai construir, né? Então acaba construindo gordura corporal. Questões de emoções, né? O excesso de doce na rotina te deixa muito cansada, porque são lopes infinitos ali de açúcar caindo no seu sangue e a insulina captando aquela glicose. E isso fazendo com que gere um estado de hipoglicemia de rebote, que gera um cansaço excessivo depois de ter consumido doce. Então, é muito mais prudente você ganhar muitos bombons, escolher ali, às vezes, dois, três daqueles que você mais gosta. Depois distribui para o vizinho, vai para o trabalho, vai para a casa de família, de vó, de tia, aqui uns docinhos, abençoa outras pessoas com esse docinho também. Então, expliquei aqui a primeira parte do desafio, né, dessa semana, que meu desafio é você ir marcando aqui no planner, que eu vou enviar no grupo, os dias que você conseguiu ficar sem açúcar e sem doces, e realmente separar um dia da semana para comer o docinho que você gostaria de comer. Tá bom, gente? Então, esse é o meu desafio. Mandaram mensagem aqui perguntando: do café nós podemos manter? Gente, experimente mudar o paladar. Busque realmente tomar o café sem açúcar. Pode utilizar o adoçante, mas eu quero realmente que você se desafie a fazer algo diferente, algo que às vezes nunca tentou antes, ou então às vezes tentou uma vez e aí relutou um pouquinho o paladar e logo desistiu. Mas eu quero realmente que você busque tirar até do café também o açúcar e coloque ou adoçante ou realmente adaptar com o paladar do café normal, ou trocar o café pelo chá, ou por um suco que você consegue tomar sem açúcar, mas realmente a gente tirar esse paladar doce, tá bom, gente? Então, esse é o meu desafio para vocês, é ficar aqui pelo menos 6 dias da semana até o fim do mês, sem açúcar e escolher um dia para consumir o açúcar. Então, esse é o meu desafio e eu vou passar agora para a Miriam, falar a respeito do desafio dela. Desafio mesmo, hein, Ana? Bom, o meu desafio, vocês já estão vendo aí, que é fazer uma higiene do sono. E aí eu vou explicar para vocês um pouco, então, o que que seria a higiene do sono. Primeiro ponto é que é muito essencial, né, que o nosso sono ele seja suficiente para reparar todas as nossas funções, tanto cognitivas, emocionais, inibidoras de impulsos comportamentais, como, por exemplo, o impulso de querer comer doce, e para que a gente possa ter uma noite reparadora, para ter as memórias bem consolidadas, para a gente ter um descanso eficiente. Então, dormir bem é algo que a gente não pode abrir mão. E uma boa noite de sono, eu sempre falo, né, com os meus pacientes, ela vai sempre se iniciar com bons hábitos diurnos. Então, a gente começa um dia bem,
A gente começa um dia com hábitos saudáveis para que a gente consiga também dormir bem. E tem alguns pilares, algumas regrinhas, assim, né, que a gente pode colocar em prática durante o dia que vão nos auxiliar a ter uma boa noite de sono. E o primeiro, estava até ali no PDF, que a Ana vai mandar para a gente também no grupo, é especificar o horário em que você vai dormir e o horário que você vai acordar. Por quê? A gente sabe que nosso organismo, cada pessoa tem um organismo diferente, mas o ideal é que a gente tenha de 6 a 8 horas de sono por noite bem dormidas. E noite bem dormida é aquela em que você dorme direto. Acordar para fazer xixi, acordar porque foi desperto por um barulho, porque é, despertou com o telefone, não é o ideal. O ideal mesmo é que você levante no horário de levantar, na parte da manhã. Então, eu vou enviar esse PDF que a Ana está expondo agora para vocês no grupo, tá? Mas já com algumas dicas também do porquê é importante dormir bem e porque é importante a higiene do sono. E aí, um dos primeiros passos é a gente se expor à luz solar logo pela manhã. É abrir janela, é abrir cortina, é ir lá fora e colocar a cara no sol um pouquinho, durante 5 minutinhos, porque a luz solar, ela vai regular o nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano é aquele que vai mandar lá para o seu cérebro. Estou pronto para produzir. Acordei, estou bem, vamos trabalhar e vamos fazer o que precisa ser feito. E o ciclo circadiano, ele precisa ser regulado com luz solar. Então, é acordar, abrir cortina, se você puder, dormir sem aquelas cortinas de blackout, que faz com que a gente ache que está sempre noite, está sempre muito aconchegante, passe muito do horário de dormir, melhor ainda. Aproveitando até a pergunta ali da Ana Paula sobre o café, né? É uma curiosidade, a cafeína, ela fica no nosso organismo por até 6 horas após a gente consumir. Então, por exemplo, se você toma café 4 horas da tarde, ela vai estar fazendo efeito no seu organismo até o início da noite para mais. A gente tem muito costume, principalmente aqui em Minas, de tomar um cafezinho 5 horas da tarde, manda uma cafeína para dentro, toma muito energético, toma muito refrigerante. E é muito importante a gente saber que essa cafeína vai estar no nosso organismo por até 6 horas. Então, o conselho aqui e a dica é que a gente tome esse tipo de qualquer alimento que tenha cafeína até as 15 horas da tarde, até as 3 horas. Por quê? Depois disso, a gente evita qualquer risco de estar sob o efeito ali da cafeína. E aí tem gente que pode falar assim: ah, mas eu tomo café às 5 horas da tarde, eu nunca tive problema com sono. Mas eu vou te aconselhar mesmo a fazer um experimento, por quê? Você toma café às 5 horas da tarde, a cafeína está ali no seu corpo fazendo efeito o tempo todo. Você fica cansado, porque a cafeína saiu do corpo. E aí o que que você faz? Você vai lá e bebe mais café para ficar animado. A cafeína fica por 6 horas no seu corpo. Quando ela começa a sair do organismo, você fica cansado. Aí toma mais um golinho de café. E a gente começa a entrar num ciclo. Café, energia, baixa energia, mais café para aumentar a energia. Então, se vocês começarem a fazer esse hábito de tirar o café após as 15 horas da tarde, você vai perceber que você vai ter um descanso melhor também. Não só no sono, mas no corpo, no pico de energia que você vai receber. Outro ponto, né, que está aí no PDF também, é para que a gente possa evitar, próximo ao horário de dormir, atividades que vão nos demandar muita atenção. Eu sei que aqui nós temos várias pessoas com rotinas diferentes, e algumas delas podem provavelmente estar trabalhando à noite, ou ter algum evento à noite. Algumas pessoas gostam, inclusive, de fazer academia, exercício físico. Mas o que a gente sempre orienta, pensando na higiene do sono, é que bem próximo ao horário de dormir, a gente evite atividades que vão nos demandar muita atenção. Trabalhar, estudar, resolver problemas. Porque a atenção, como está até bem ali escrito, ela libera noradrenalina. E é o nosso hormônio que vai nos manter despertos. É o hormônio que faz com que a gente queira produzir o tempo todo. E aí, ao anoitecer, a gente vai evitar exposição, da luz. Porque eu sempre indico luz amarela. Luz amarela é vida, né? Eu não sei por que que a gente foi trocando pela luz branca. Mas sempre ter uma luz amarela em casa, que seja no abajur, que seja naquelas velhinhas. Porque próximo ao horário de dormir, a gente vai fazer o que com o ciclo circadiano? Lembrar que é hora de descansar. Assim como a gente se expôs à luz solar logo pela manhã, ao anoitecer, a gente vai diminuir a luz. Porque nós vamos mandar um comando para o nosso cérebro que está na hora realmente de adormecer. Então, uma dica é trocar as luzes
brancas muito intensas pelas luzes amarelas. Seja de abajur, que seja de velas, que seja de pontos específicos da casa. Até para trazer aquele aconchego, sabe? Aquela vontadezinha de querer realmente dormir. E aqui um alerta, né, gente? Cama é para dormir, é para atividade sexual. Vai ver filme, vai comer, vai estudar, vai ver série. Não é na cama, é no sofá ou é na cadeira. Por quê? Só o seu cérebro vai entender que a sua cama é o lugar de descanso. Se você está sempre assistindo filme, quem tem hábito de ter televisão no quarto, se você está sempre comendo em cima da cama e fazendo atividades que não sejam para que a cama foi demandada a fazer, vai confundir o seu cérebro. E o nosso cérebro ele tem uma função, nos manter vivos. E essa função que ele tem é para fazer com que a gente gaste o menos de energia possível. Então, se ele fica confuso e não sabe, a cama é para comer, para dormir, para ver série, para estudar, na hora que você deitar para dormir, não vai fazer muito efeito de descanso. Atividades estressantes, exercícios intensos, por pelo menos 3 horas antes de dormir, como academia, por exemplo, tá? Buscar dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, e aí lá no checkzinho que a Ana vai mandar para a gente no grupo, nós colocamos a opção de você se comprometer a dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, principalmente aos finais de semana, sempre levando em consideração de 6 a 8 horas de sono por noite, para que você tenha um sono realmente reparador. E a gente tem mania de que quando acorda de manhã, né, de madrugada, seja para ir ao banheiro, seja porque você foi desperto, pegar o telefone para ver o horário. Nossa, quanto tempo ainda falta para dormir? Então, a dica é que não faça isso, porque a luz do telefone ela vai te despertar. E aí depois você vai ter dificuldade novamente de voltar a dormir, tá? E aí, esse penúltimo ponto, né, dos cochilos. Tem muita gente que fala cochilo à tarde não faz bem, é ruim, né, vai tirar o seu sono da noite, mas é mentira. Na verdade, tirar um cochilinho à tarde é muito bom, sim, ajuda na reparação do sono, ajuda a se tornar mais disposto. Tem algumas pessoas que, quando dormem um pouquinho depois do almoço, se sentem mais cansados, mas outros vão se sentir até mais dispostos. Mas os cochilos não podem passar de 40 minutos, 50 minutos. Após esse período, realmente vai atrapalhar no seu sono noturno. Mas se você gosta de tirar um cochilinho após o horário de almoço, tem um tempozinho na tarde, alguma mãe que vai deixar a criança na escola e aí pega a tarde para poder descansar, para poder se reabastecer, evite os cochilinhos de 40, a mais de 40 minutos, para que à noite você não seja prejudicado. E aí eu coloquei uma dica, né, que a gente pode buscar por alguns estimulantes que vão nos ajudar a adormecer melhor. Velas aromáticas, aquelas com cheirinho. Até aqui na minha estante tem uma. Você pode usar ela. Óleos essenciais. A Ana já compartilhou alguns momentos óleos no Instagram. Depois eu vou mandar fotos também de um que eu gosto de usar. Passar na mão, cheirar, colocar assim na gola da blusa, do pijama. Vai ajudar também a adormecer melhor, na fronha do travesseiro. Ruídos relaxantes, que a gente chama de ruídos brancos, marrom, som da natureza. Provavelmente vocês conhecem alguém que adora dormir com o barulhinho do ventilador. É um ruído relaxante, né? Porque aquilo traz uma sensação de aconchego. E exercícios de respiração, meditação, leitura. Leitura é algo que, assim, vocês vão concordar comigo. Dependendo do livro que você pega, você começa a ler, bate um sono. A leitura tem esse poder de despertar um soninho na gente. Então, sempre que forem ler à noite, antes de dormir, optem por livros que não são de estudos e que não são relevantes, assim, não relevantes, né? Mas não são livros em que você precisa adquirir algum conhecimento. Peguem sempre um livro de história, um livrozinho mais leve, porque vão te ajudar também a relaxar. A Marielle deu uma dica boa aqui, né? Ela falou que adora velas aromáticas, um banho com luz apagada à noite também ajuda bastante. É uma delícia mesmo. E se levar o combo pro chuveiro, fica melhor ainda. A vela com o cheirinho, tudo apagado, você toma um banho bem relaxante, passa a sua essência ali no pijama e vocês vão ter uma noite muito gostosa. São pequenos desafios, né? E aí era um desafio, eu trouxe uma lista de desafios, mas são pequenos hábitos que, quando a gente coloca em prática, faz uma mudança muito grande na nossa rotina. Porque não tem como, no outro dia, eu comer bem, eu estar disposta para fazer exercício físico, eu estar disposta para me relacionar com as pessoas, para ter uma boa convivência, se na noite passada eu dormi mal pra caramba. Né? Então a gente percebe, se você dorme mal no outro dia, você está bem mal-humorado.
Você não quer nada com ninguém, não quer comer, aí a tendência de ir para os doces, ir para o excesso, sempre vem. Então, cuidado, né, com o sono de vocês. Olhe muito para esse pilar e vamos colocar a higiene do sono em prática. Bom, esse é o meu desafio da primeira semana. E é como a Ana falou também, né, da primeira semana, mas a gente vai arrastar ele para toda a sua vida. Então, depois vocês marcam ali no PDF o horário que vocês vão se comprometer em acordar e a dormir todos os dias. Tem aqui no PDF, né? Lembrando que tem essa parte para colocar o horário de acordar e dormir. E vocês vão marcando os dias da semana que conseguiram aqui realizar direitinho a higiene do sono. Agora eu vou passar a palavra para o pastor César, para estar explicando sobre o desafio dele e as leituras que ele separou para nós. Pois bem, a minha parte do desafio, eu gostaria de propor, né, já está aí até em pauta, em papel, é nós lermos um capítulo da Bíblia todos os dias. Então, nós selecionamos aí o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, ela compõe de 66 livros, né? E são 39 capítulos no Antigo Testamento, 27 capítulos no Novo Testamento. E a palavra que transliterado ao nosso português é o que nós conhecemos, é a Bíblia, mas é Biblos, né? Que é uma biblioteca. Por isso que são 66 livros, Biblos, que é uma biblioteca. Quer se tornar um homem sábio, uma mulher sábia, é ter contato com a palavra de Deus. Então, eu quero estar propondo aqui a gente ler um capítulo por dia do Evangelho de Jesus Cristo, no qual está inserido o livro de Mateus. Vai ser muito bom. Ah, mas qual o horário? É o horário que der para cada um de nós. O meu horário não é o seu, né, não é o meu horário. Então você procura um ambiente silencioso, onde tem como você estar meditando naquele capítulo e não ler simplesmente por ler, é ler para absorver, para você poder estar aprendendo mesmo da palavra de Deus. E aí agora eu já comento sobre a questão da oração. Também proponho a gente estar orando 2 vezes ao dia. Então, a palavra de Deus, aliada a uma vida de oração, ela vai nos tornar muito forte espiritualmente. São alimentos da graça, alimentos da parte de Deus que ele nos deixou. Perguntaram para um certo pastor, certa feita, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Aí esse pastor respondeu assim, o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Aí a pessoa respondeu assim, para poder esse pássaro voar, ambas as duas asas são importantes. Eu falei, então, meu filho, para uma boa vida espiritual, você ter saúde espiritual, é necessário você ler a Bíblia e você também orar. Então, agora, minha sugestão é isso, é essa, é a gente estar orando. E, infelizmente, a oração, por alguns, é vista como um recurso de Deus estar respondendo só quando essa pessoa está se encontrando em aperto. É para Deus responder demandas pessoais. A oração, ela vai muito além disso. A oração, ela é fonte de comunhão com Deus. Não tem como, não tem como a gente ter comunhão com Deus se a gente não tem uma vida de oração. Então, por isso que eu estou propondo aqui a gente orar, lendo a Bíblia, nossa, um capítulo por dia. Para quem está começando, ótimo. Oração, você orar 2 vezes ao dia. Ao iniciar o dia, você já vai iniciar aquele dia orando. Olha a primazia sendo entregue a Deus. A importância que você está dando a Deus é você indo até Ele, orar, dialogar com Ele. E durante o dia, né, ele é repleto de atividades, mas antes de dormir, foi falada aí a questão do dormir, né? A higiene do sono. Antes de você vir a dormir, você separar um tempo para você poder orar.
Mas quanto tempo de oração de manhã e quanto tempo de oração antes de dormir? É entre você e Deus. Não vou falar aqui 1 hora, 2 horas, não vou falar 5 minutos, não vou falar aqui 2 minutos. É entre você e Deus, você vai encaixar na sua, né, dentro das suas possibilidades, e você vai ver o quanto que isso vai resultar em progresso para a sua caminhada. Vai ser salutar para a sua vida. E eu não quero quero me delongar muito, mas é necessário explicar em relação à oração. O que é a oração? Biblicamente dizendo, oração é diálogo. Oração não é monólogo. Oração é diálogo. Diálogo com quem? Com Deus. Você conversa com Deus. Você expõe a Deus os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas necessidades, a sua gratidão a Ele. Então, Deus tem toda a eternidade para poder te ouvir. E às vezes a gente não fala com Deus. Então, é ter este diálogo com Deus. E como diálogos são duas pessoas falando, Deus também ele vai te responder. Durante o dia, igual a gente sempre está conversando, eu, Ana Bárbara, ela sente muitas respostas da parte de Deus confirmando o coração dela. Por quê? Quem ora sabe disso. Isso é fruto, mas você não está conversando com uma pedra que não tem vida. Você está conversando com Deus que é vivo, é criador e mantenedor de tudo que tem no universo. E ele vai te responder. E quando eu falo responder, não estou falando de fanatismo, que não. Você começa a, detectar, você começa a conhecer a voz de Deus. Você passa a ser convicto que é Deus falando com você. A sua vida vai tornar mais leve. E, aliás, quem ora está demonstrando a Deus a sua dependência dele. Quem não ora não depende de Deus para nada, ele mesmo resolve tudo. Agora, quem tem uma vida de oração, ele está mostrando para Deus que ele depende dele e Deus fica extremamente satisfeito com isso. Tá? Então, eu gostaria de estar propondo, então, oração. Tá? A leitura do livro de Mateus, ao longo de dezembro, vai dar início amanhã, né, segunda-feira, lendo o primeiro capítulo. E são 28 capítulos, a gente vai lendo ao longo do mês um capítulo por dia. E a oração, que é ao acordar, a gente ora, e ao dormir, antes de dormir, a gente vai estar orando. E voltando ao assunto, oração, então, é diálogo com Deus. Agora, o que não é orar? O que não é oração? Porque a gente viu que o que é oração. Agora, o que não é oração? São palavras repetitivas, palavras que você só se apresenta a ele de uma forma religiosa, automática, por obrigação. Deus quer ver de você a sua espontaneidade. Seja espontâneo. O que passa na sua mente, verbaliza ele, voltado para ele, seja em pensamentos ou em palavras. É isso que o Deus deseja de nós. É isso que um amigo quer de nós. É isso que uma mãe, um filho espera de nós. É esse diálogo espontâneo. Agora, coisas repetitivas não vai aí atingir o propósito. E quando eu falo isso, eu falo biblicamente. E o principal alvo da oração é a comunhão com Deus. Tem pessoas que têm oração para, igual eu disse, é para Deus responder. A pessoa está doente ou está passando por um processo difícil na sua vida sentimental ou na área financeira. Quando ele está naquele aperto, ele busca recurso em Deus. E Deus, por bondade, responde essa pessoa, ela já não tem mais contato com Deus. Então, eu estou propondo aqui a gente está orando habitualmente. A oração ela deve ser hábito na nossa vida. Não é só para receber da parte de Deus aquilo que nós temos por necessidade. Até podemos expressar a Deus as nossas necessidades, mas não é só isso. Então, o principal alvo da oração é ter comunhão com Deus, conexão com Ele. Isso faz toda a diferença, tá? E aí alguém vai dizer assim, para mim poder finalizar aqui a minha parte,
Ah, mas o que que eu vou falar com Deus? Eu não sei nem o que dizer a Ele. Eu acredito que está no PDF, a gente separou por tópicos. Eu sugeri a gente está colocando aí em tópicos. Você, quando colocar-se de joelho diante de Deus, ou seja, você meditando e orando a Deus só por pensamentos, existem tópicos para que você possa alcançar algum tempo na presença de Deus. O primeiro está aí, agradecimento. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pela saúde, agradeça a Deus, você que tem os seus pais, irmãos, amigos, para você que tem o seu trabalho. É muita coisa para agradecer. O ar que você respira, o alimento que você come, a roupa que você veste. É muita coisa para agradecer. Se você for agradecer tudo e que você percebe que é Deus que está fazendo a sua vida, 1, 2, 3 horas, quanto tempo você não passaria diante de Deus só agradecendo? Esse tópico é importante porque ele te quebranta. Você começa a já ver a bondade de Deus e te leva a orar mais. Qual o segundo tópico? Pedir perdão. Nós somos falhos. Como Jesus disse a uma multidão, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém ousou tirar a pedra. Então, por quê? Porque nós somos passíveis a pecar todos os dias. Pecando, vamos pedir perdão, fechar para esse balanço diariamente, rogando a Deus o seu perdão. Terceiro, pedidos e sonhos. Quem de nós não temos sonhos, objetivo na vida? Não é verdade? E quem diz que é errado a gente pedir algo a Deus e apresentar Ele os nossos sonhos? Eu até sugiro você escrever num papel aquilo que você sonha, aquilo que você está apresentando diante de Deus. No tempo de Deus, e quando Ele sentir você preparado, você tiver estrutura para receber, você pode ter certeza que Deus vai te responder. Tiago vai falar que Deus não deixa ninguém lançado em rosto. Ele responde. A Bíblia vai dizer que a oração de um justo ela tem grande valor diante de Deus. Então apresenta a ele, escreve num papel, guarda. Quarto é intercessão. Quanta gente não está precisando da sua oração? Pessoas que estão ao hospital, ao mundo do crime, vizinhos, familiares, situações alheiras, né? Missionários que saíram a pregar o evangelho transculturalmente em outra nação. É muitas pessoas que nós podemos posicionar diante de Deus para interceder por eles. E para finalizar, a adoração. Você menciona quão grande é Deus e mencionando que Deus é extraordinário, onipotente, maravilhoso. E aqui são algumas dicas de alguns tópicos para você seguir na sua oração. Você vai perceber que seguindo esses tópicos, até escrevendo num papel, na hora você abre o olho, você observa, logicamente depois você vai decorar, você vai passar minutos, e por que não dizer horas diante de Deus? Mas a minha sugestão é você orar dentro das suas possibilidades. Século XXI é correria, a gente sabe aí que todos os dias a pessoa orar 1 horas não consegue, mas eu estou aqui propondo a gente orar alguns minutos, nos envolvermos com Deus. Então, essa vai ser a minha proposta. Finalizo só reforçando, é ler o livro de Mateus, um capítulo por dia, a partir de amanhã. É nós orarmos 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, tá? E escrevendo num papel as nossas petições, para que nós venhamos a lembrar dessa ocasião, e tá aqui os tópicos para nós podermos orar, para nos incentivar a orar, ter o que falar, que é agradecimento, pedir perdão, pelos pedidos pessoais, sonhos, né, realizações, e intercessão e adoração. Tá bom? Deus abençoe. Maravilha, muito obrigada, César. Eu estou ansiosa, gente, para aplicar esses desafios, porque eu fui ouvindo a Miriam falando a respeito da higiene do sono, eu já fui lembrando, nossa, às vezes eu respondo mensagem de trabalho 10 horas da noite, telefone, 5 minutos depois estou na cama para dormir, isso com certeza prejudica a qualidade do sono. Ontem mesmo eu estava conversando com o César.
a respeito de oração e eu tinha feito já tem um mês mais ou menos, uma lista gigante de pontos a expor para Deus, pessoas a expor para Deus, né, de intercessão, e todo dia estava lendo e falando as mesmas coisas, gente. E aí ele falou palavras repetitivas, né? A oração é uma conversa, não é simplesmente fazer uma lista e expor e ficar lendo ali todo dia. Deus já sabe que está naquela lista, né? Então é realmente criar relacionamento. Então, eu estou ansiosa para já começar os desafios, a aplicá-los junto com vocês. Espero que venha a engrandecer vocês também, né? Todos esses pontos de desafios, tanto da parte da nutrição, da parte da psicologia, da parte espiritual. E caso vocês tenham dúvida, gente, agora é um momento muito bom para a gente poder ter essa interação. Podem ligar o microfone, fazer pergunta no chat que nós vamos estar respondendo. Se vocês têm dúvida a respeito dos desafios, algum ponto que não ficou bem esclarecido, pode estar mandando dúvidas, tá bom? E a intenção, então, é de todo domingo, às 9 horas da manhã, a gente ter esse encontro aqui no Zoom. Então, separa, save the date, né? Separa esse momento para nós, que vai ser muito importante, muito interessante essa troca. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone para perguntar, tá bom? Ficou bem esclarecido? Então, ficou ótimo. Ótimo aprender mais com Jesus. Ah, gente, estou empolgada. E qualquer dúvida que for surgindo também, gente, vocês podem estar mandando lá no WhatsApp, a gente está aberto a estar respondendo. Então, somente um último aviso interessante aqui para vocês é que todo sábado nós faremos sorteio entre pessoas que interagiram com a gente na página no Instagram. Então, vocês marcando, postando, fazendo os desafios, as lives, vocês postando e marcando o @growing.desafio, nós estaremos coletando os nomes, colocando numa planilha de Excel e todo sábado fazendo um sorteio de brindes. Então, eu comprei uns mini liquidificador para ajudar na dieta, né, para poder sortear. Tem uns livrinhos também. Então, a gente vai estar sempre sorteando aqui aos sábados brindes para incentivar vocês realmente a estar nessa conexão e vibrando aí junto com a gente. Beleza? Então, fico muito grata por cada um que participou. Eu vou estar salvando aqui a nossa reunião no Zoom e enviando o link no YouTube para quem às vezes chegou atrasado e quer ver o início, para vocês poderem assistir, tá bom? Então, imensamente grata pela participação de vocês. Esse projeto é para vocês e por vocês, e eu estou ansiosa também para ter esse crescimento aí em conjunto. Então, Ana, sim. antes de encerrar, eu vi que algumas pessoas abriram a câmera. Vamos dar oportunidade para quem mais quiser abrir para a gente tirar um print? É verdade, vamos tirar uma foto, gente? O que que vocês acham? Aproveitar. Deixa eu ver aqui como que faz. Ai, olha que delícia ver carinha conhecida. Ah, é verdade. Gente, lembrei para a gente tirar uma fotinha. Vai ser muito legal ver vocês. Maravilha. Tirando aqui. Pra Ana. Ótimo, tem um pessoal abrindo a câmera aqui. Tirar aqui uma selfie também. Maravilha, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui pela manhã com vocês. E tenha uma semana abençoada. Faça os desafios aí com a gente. Fique com Muito Deus. obrigada, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Beijo.